Sejam bem-vindas, boa noite a todas. Eu me chamo Bruna Pereira e hoje nós vamos ver como ter alimentos mesmo sem ter tempo, alimentos saudáveis, sem glúten e gostosos. Bruna, isso tudo é possível, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou encaixar no meio da minha rotina? Como eu vou te mostrar tudinho. Eu te ensino como ter alimentos sempre gostosos, saudáveis e sem glúten aí na sua casa, de maneira muito simples e prática. Essa é a minha missão, né? Por que isso? Porque geralmente nós temos a mania, o instinto de dificultar, de sempre achar, ai não, isso não é pra mim, isso eu não consigo fazer, de achar empecilhos. Nós, seres humanos, somos seres procrastinadores. Aqueles seres que sempre ficam adiando, que ficam deixando para depois alguma coisa, e é normal, está tudo certo, porque fomos programados para ser assim. A gente sempre tem que lutar contra isso constantemente, dia a dia. Eu sempre falo que isso é muito antigo. Ai, Bruna, não, eu não sou assim. Sim, todos nós somos e isso é primitivo, assim, ó, é lá do tempo das cavernas. O homem, ele tinha que economizar energia para se guardar, né? Para se tivesse qualquer ameaça, ele tá sempre alerta. Se tivesse que buscar comida, ele tá pronto. Então, o que ele fazia? Ele reservava as energias para o momento que fosse oportuno para caçar, que tivesse que sair por algum motivo. Então, isso vem desde lá daquela época. E nós levamos essa herança genética, né? De guardarmos energia. O nosso cérebro, ele sempre vai pelo lado mais econômico. Então, ai, por que eu vou fazer isso agora se eu posso esperar? Por que eu vou iniciar algo que me tira da zona de conforto se eu posso esperar? Eu costumo dar o exemplo de mim, de mim mesma. Porque eu não sou aquela pessoa assim, ó, que ama ir pra academia. Ai, meu Deus, a academia é o melhor lugar do mundo. Acorda às 6 horas da manhã com disposição. Nada disso. Eu sempre falo assim, ai, não, eu vou marcar para as 2 horas da tarde. Agora que tem que marcar, então piorou, né? Eu vou marcar para as 2 horas da tarde, mas se não der, eu vou às 6 e acaba que se tu não colocar, não dá, né? E é assim sempre. Então, hoje eu vou te mostrar como é possível ter alimentos sempre fresquinhos, gostosos, de maneira muito prática, que encaixa dentro da rotina. Porque o que é a primeira coisa que nós falamos? Ah, não, eu não tenho tempo de fazer isso. Ah, eu até gostaria de ter uma vida mais saudável, mas pra mim não dá. Quem que já se condicionou e já falou assim, ai, eu quero iniciar uma vida mais saudável, mas não tá no momento certo. Agora eu não consigo, agora eu não tenho tempo. Em vários momentos a gente condiciona, a gente deixa para depois, né? Eu sempre brinco que nós mulheres, a gente nunca tem tempo mesmo sobrando, porque ou tem a casa, tem alguma coisa para fazer, tem que ir ao mercado, tem que cuidar dos filhos, tem que lavar roupa, tem que estender roupa, tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Mulher nunca tem tempo ocioso. Ai, o que tu tá fazendo? Eu tô trabalhando, ou eu tô fazendo alguma coisa de casa, mas é sempre trabalho, né? A gente nunca tá desocupada, nunca. Quem que pergunta, ai, hoje você tá descansando? É muito raro, mulher nunca tá descansando, sempre tá fazendo alguma coisa. E é normal a gente falar, eu quero fazer algo, mas agora eu não posso. Eu quero, mas isso vai ser depois. Quando você se coloca como prioridade, você encaixa coisas dentro da sua rotina que até então você deixava para depois, deixava, ai, a hora que der tempo eu cuido de mim, eu cuido da minha saúde. Geralmente a gente coloca os filhos, ai, primeiro eles, e são o nosso bem mais precioso, né? Mas fica tudo em torno deles e depois a gente se preocupa conosco. Mas eu vou te falar que dentro de uma alimentação saudável, você vai ser o exemplo. Os seus filhos, eles vão simplesmente replicar o que eles enxergam você fazendo. Criança não abre armário, não abre geladeira, não vai lá cozinhar. O que nós damos para eles, o que nós oferecemos é o que eles vão comer, é o que eles vão se alimentar. Então, eles não abrem pacotinho de biscoito recheado, eles não abrem pacotinho de salgadinho, eles vão se alimentar do que nós dermos. Se você oferece para eles alimentos gostosos e saudáveis, é isso que eles vão se alimentar.
E eu falo isso por quê? Porque geralmente a gente cuida deles de uma maneira muito especial e deixa de cuidar de nós. Só que quando eles enxergam o que nós fazemos, eles reproduzem, eles replicam aqueles hábitos. Se eles estiverem ali preocupada com a alimentação, fazendo algo rapidinho, mas saudável, e ver que tá todo mundo se alimentando junto, comendo a mesma refeição, eles vão querer experimentar, eles vão querer comer. Então, é uma maneira de você introduzir alimentação saudável para seus filhos, é uma maneira de você introduzir alimentação saudável para toda a família. E quando eu falo em tempo, isso pode ser muito mais simples do que você imagina, porque para ter uma refeição rápida, não precisa de experiência, não precisa de muito preparo, não precisa de nada disso, basta simplesmente começar. Eu quero começar amanhã no café da manhã. Ótimo! Pode ser no café da manhã, pode ser dando o primeiro passo. Eu escutei uma vez uma frase que foi pra vida, assim, que quando a gente tá muito longe, quando a gente tá com muita dificuldade de alcançar algo, de fazer algo, é porque nos falta um conhecimento, nos falta algo que nos leve naquela direção que a gente quer. Então, se a gente quer fazer alimentos rápido, talvez é um detalhe que a gente ainda não saiba, ou não é aquela receita prática que nos facilite, né? Ou é então aquele alimento, eu não sei, Bruno, não sei nem por onde começar. Sempre é algum quê? É sempre alguma coisinha que tá nos faltando. Quando a gente descobre que pode ser simples, que tem a direção, fazendo dessa maneira, meu Deus, como é fácil, era só isso. Daí fica essa frase, era só isso que eu tinha que fazer. E eu gosto muito quando eu escuto relatos, quando eu recebo mensagens, simplificou a minha vida, ajudou bastante. E esse é o meu objetivo, é trazer a alimentação de uma maneira muito simples e descomplicada. Então você pode introduzir de uma maneira muito fácil no seu dia a dia. Quem aí que condiciona o tempo a não conseguir fazer? Todas nós não temos tempo e justamente pelo fato de não ter tempo é que nós precisamos de algo simples e prático e ao mesmo tempo saudável. Hoje a saúde, assim, ela é primordial, é o nosso bem mais precioso. Se nós não cuidarmos dela, e só depende de nós, né? É o que nós temos e o que nós passamos. Então, quando eu digo passamos, é que tudo que você fizer vai refletir. Se você cuidou, se você teve uma boa alimentação, lembra do combustível da história? Se você colocou um bom combustível naquele carro, o desempenho dele vai ser bom. E a alimentação é isso. Se você cuidou bem dele, do seu corpo, ele vai refletir. Então, cuide bem para não ter problemas com a saúde. Vamos colocar a mão na massa, vamos fazer um bolinho. Esse é um bolo que ele é assim, papum. Eu digo que ele é um bolo diminuto porque você faz ele de uma maneira tão rápida, que justamente você encaixa ele em qualquer refeição, no café da manhã, no lanche da tarde. E eu vou fazer uma receita dobrada, duplicar a quantidade, para te mostrar que você consegue otimizar o seu tempo de ter alimento para aquela refeição, para a próxima. Olha só. Com essa forminha de silicone, você vai fazer 6 unidades. Você vai conseguir fazer ou a refeição para a família inteira no café da manhã, ou mesmo fazer a refeição para o lanche da manhã e vai deixar para o lanche da tarde ou para o outro café da manhã de uma maneira muito rápida. Sabe que o tempo de você, eu costumo falar, comer porcaria, assim, de comer o que não é saudável e fazer algo que de fato é saudável, é o mesmo. Por quê? Eu vou fazer, eu tô com pressa, eu tô correndo, eu vou fazer um lanche ou um lanche da tarde, por exemplo, um pãozinho com patê, que é algo simples e rápido, né? Se você for fazer um pão saudável, sem glúten, e um pão de padaria, aquele pão que tem um monte de coisa, que tem a farinha de trigo, daí alguns têm realçador, enfim, não é só farinha e não é farinha saudável também.
vai ser o mesmo. O tempo de cortar o pão, colocar ele na torradeira ou simplesmente colocar no forno, fazer o patê, vai ser o mesmo, concorda? Então, por que não trocar um hábito de fazer aquele pão tradicional que você fazia, fazer um pão saudável? O trabalho vai ser o mesmo. Tudo é questão de organização e hábito. Por que hábito, Bruna? Porque quando você coloca dentro da sua rotina, vai virar um hábito. Você colocou esse dia de cozinhar, você colocou, estipulou dentro da sua rotina. Hoje eu vou fazer todas as refeições que eu desejo comer na semana. Eu vou fazer pizza para deixar pronto, eu vou fazer um pastel que vai ser meu lanche da tarde, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer... Vai ser o mesmo tempo de você fazer essa refeição saudável do que você ir e optar por fazer uma refeição que não é saudável. O tempo de preparo vai ser o mesmo. Então, quando você escolhe por fazer algo bom, que você vai estar ganhando, né? Eu sempre falo que o maior desejo é chegar em casa e ter comida pronta. Chegar em casa, hoje o que eu vou comer? Quando chega assim no final do dia, tá cansado, aquele dia de trabalho que às vezes foi exaustivo em todos os sentidos, tanto físico quanto mental. Às vezes a gente quer ter uma pizza para comer, quer ter uma refeição diferente e o maior desejo é sempre ter algo pronto. Sempre vem à cabeça, eu vou passar naquele símbolo lá, vou passar no Mac, eu vou passar no Habib's, eu vou passar aonde, deixa eu lembrar, algum outro fast food assim que é rápido. A gente sempre pensa em comidas rápidas, né? Afinal de contas, quando a gente tem vontade assim, é na hora. Só que você tem meios de ter esses mesmos alimentos saudáveis prontos em casa. Então tudo vai da questão de como você faz, de como você inclui eles dentro da sua rotina. Vamos para a receita? Essa receita, ela não vai açúcar, porque ela vai ser uma receita de café da manhã, então não tem necessidade, vai ser substituído o açúcar. Olha só, você vai precisar de farinha de aveia, ou então a aveia, o grão de aveia integral, e bater ela no liquidificador até fazer a aveia. Você vai utilizar farinha de amêndoas e psyllium, apenas essas farinhas. A banana, ela vai entrar tanto quanto um espessante que vai dar fofurice, vai dar macieza ao bolo, quanto como açúcar. Então ela vai adoçar. Ovos, 2 ovos. E também vai precisar de leite vegetal. Então pode ser um leite de coco, pode ser um leite de castanha, pode ser um leite de amêndoas. Esse leite aqui, ele é... Não ganho nada para fazer propaganda, tá? Mas ele é excelente. A tal da castanha, eles priorizam muito 100% a qualidade. Então, nos ingredientes dele, é só a base vegetal e água, que é o que um leite vegetal tem que ter. Então é uma marca ótima. Se você quiser utilizar o leite de coco, por exemplo, de garrafinha, pode também. E extrato de baunilha para dar um sabor. Quer fazer sem? Não tem problema, pode fazer ele só com o sabor neutro da banana, então, bem tranquilo. Vou pegar o prato, você vai ver que demora 1 minuto, é bem rapidinho. Deixa eu pegar um... E o melhor de tudo, que ele pode ser feito tanto no forno quanto no micro-ondas. No micro-ondas, então, é papum. Ó, inicia colocando as bananas para amassar. Eu vou te mostrar, essa banana aqui, ela é minúscula, ó. Ela é bem pequenininha, ela deve ter uns 3 centímetros, por isso eu vou colocar 2 pequenininhas e uma maior. Então, tu pode utilizar 2 bananas em tamanho médio, que dá super certo. Sabe aquelas bananas que estão bem maduras? Ótimo! Melhor ainda, porque elas são super doces. Ó, esmaga a banana. Bem esmagadinha. Esse bolo você pode colocar até as crianças fazer. Enquanto vai passando o café, o bolinho já vai ficando pronto. Dois ovos.
Agora bate, pode ser com o garfo, pode ser com o fouet. Mistura a banana. Agora você pega as farinhas. Essa receita eu não vou utilizar nem colher de medida, que é para você fazer com o que você tiver em casa. Então você vai pegar sua colher de sopa de casa, é para não ter desculpa, não deixar para depois e já de fato iniciar, fazer no café da manhã os bolinhos, já começar a introduzir hábitos saudáveis na sua rotina. Então você vai colocar 2 colheres assim cheias, olha, de farinha de aveia e 2 também de amêndoas, ó. Se você for colocar a colher medidora bem certinho, bem nivelada, é o dobro, tá? Elas são, então, 4 colheres de farinha de amêndoas e 4 colheres de farinha de aveia. Mas se tu pegar em casa a colher assim, só pegar ela bem cheia, vai dar a mesma medida. Esse bolo vai dar certo de qualquer maneira, você não vai errar. E também vai colocar 1 colher de psyllium. Psyllium é uma fibra ótima, excelente para introduzir em vários pratos. Pode ser ele salgado quanto doce. E você vai colocar então dentro aqui do bolinho. Ela não vai trazer sabor, só vai trazer nutrientes, só vai trazer a parte das fibras. E vai mexer, olha. Mistura bem. E agora aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de leite vegetal. O leite vegetal, ele vai ser por último e ele vai ser sempre o nivelador da umidade da massa. Se você vê que aquela massa tá sequinha e não tá na textura de massa de bolo, você coloca mais 1 colher. No caso, se ficar a massa já numa textura boa, numa consistência boa, que é aquela consistência de bolo, que, olha só, que é bem sedosa a massa, bem aveludada. Daí você não precisa colocar mais. Ó. Umas gotinhas de extrato de baunilha. Pode colocar 1 colher de cafezinho, aquela pequenininha. Mistura e por fim, por último, acrescenta o fermento. Fermento químico, aquele de bolo. Não se preocupa que enquanto ele estiver no micro-ondas, né, no forno micro-ondas, eu repito a receita. E daí vai 1 colher de chá de fermento químico. O fermento sempre vai ser o último ingrediente, porque quando colocar, ele já começa a agir. Está pronto a massa do bolinho. Agora vai só dividir na forminha de silicone. Por que silicone, Bruna? Você não diz que o silicone é ruim de assar no forno, que ele é um isolante, né? Sim, ele é um isolante. O silicone, ele não é a forma indicada para assar em forno. Por quê? Porque ele isola o calor. O calor, ele vai bater e ele vai ter uma resistência. Quando a gente quer utilizar para retirar do forno, a gente não usa luva de silicone, a gente não coloca. Por quê? Para não se queimar. Então a forma de silicone para forno, ela não é recomendada. Daí você usa as de teflon, de alumínio, enfim. Para o micro-ondas,
ela tem justamente essa função de isolar. Por quê? Porque o micro-ondas ele cozinha, ele assa primeiro na superfície, depois para o centro. E se esse calor for muito intenso, muito rápido, vai queimar. Quem já queimou colocando em forminhas pequenininhas para assar no micro-ondas? Porque é muito intenso, é muito rápido o calor. Por isso, no micro-ondas sempre utiliza a de silicone. Se você for utilizar o copo, a xícara de vidro, que também é um meio de fazer no micro-ondas, ela vai demorar um pouquinho mais para cozinhar. Já no forno, dá prioridade para alumínio e as de teflon, aquelas outras, nunca material de silicone. Dispõe então nas forminhas. Coloco tudo. Sempre deixa um dedinho para baixo, que é o espaço que ele vai crescer. Agora, então, leva para o micro-ondas por 3 minutos para assar, para cozinhar, né? E só isso. Olha como é fácil. Não tem outra palavra, é facílimo de ter um bolo saudável na sua casa, super rápido já para o café da manhã. Anota a receita que eu vou falar. Foram 2 ovos, 2 bananas, banana média. Se for muito pequenininha, do tamanho da minha, que era aquelas bananas nanica, que tinha 3 centímetros, daí você pode coloca uma mais. Então, 2 ovos, 2 bananas, 2 colheres de sopa cheia, bem cheia, de farinha de amêndoas e 2 colheres de sopa bem cheia de farinha de aveia. Se você tiver alergia à aveia, não encontrar aveia sem glúten ou tiver qualquer problema com a aveia, pode substituir, tá? Pode trocar a aveia por farinha de mandioca ou por uma outra farinha. Psyllium. Então, 1 colher de sopa de psyllium, que é uma fibra que vai agregar bastante para esse bolinho. 1 colher de chá de fermento químico. 1 colher de cafezinho, aquela bem pequenininha, de extrato de baunilha, só para dar um sabor adicional. Na verdade, ele vai ficar um bolinho de baunilha. Se quiser tirar a baunilha, não tem problema, pode fazer sem. E 2 colheres de sopa de leite vegetal. Agora eu vou reforçar, vou falar novamente, eu não ganho nada da marca, mas é uma marca que eu amo, eu utilizo sempre pela qualidade. Por que, Bruna? Porque ela tem apenas 2 ingredientes, que é o que um leite vegetal precisa. Ela tem a base vegetal e água, nada mais do que isso. Então, quando você for utilizar em qualquer receita para escolher um leite vegetal para sua preparação, qualquer que for ela, você cuida, lê o rótulo e busca por um leite vegetal que tenha a base vegetal e água, nada mais que isso. Então, se você for ler, por exemplo, um leite de amêndoas, vai ter a amêndoa e água. Ai, Bruna, eu vou usar um leite de castanha de caju. Castanha de caju e água. O leite vegetal é só a base vegetal e água, não precisa de mais nada do que isso. Outro detalhe que passa despercebido, a gente não se dá conta na rotina do dia a dia e eu trouxe para mostrar, porque eu falei, é rotineiro, né? Às vezes a gente não liga no automático e não observa. Por exemplo, olha aqui, a aveia tá quase acabando, tá no fundo, terminando o potinho dela. E eu já tô com o meu pacote aqui de aveia fechadinho. Eu olhei, eu já vou colocar. Daí eu falei, não, eu não vou usar tudo, eu vou deixar ele fechado, se eu precisar eu coloco. Por quê? Porque nunca mistura um produto que você está utilizando com um produto novo. Esse produto não vai ser o mesmo, ele vai ser de períodos diferentes, de lotes diferentes. E a validade desse que está aberto é diferente desse que está fechado. Quando você mistura, você pode estar perdendo a sua farinha nova porque misturou com a velha.
não é que ela esteja velha, só que a validade dessa é menor do que a que você vai estar colocando. Então você sempre vai ter que se basear pela validade que tiver menor período, né, mais curta. Então se aqui, ai Bruna, a minha farinha, ela tá com a validade de 30 dias, fechadinha. Quando abrir ela tem a validade de 30 dias. Eu coloquei aqui, só que essa eu já tô usando já faz 20 dias, só tem mais 10 dias de validade. Pensa que eu perdi 20 dias. Essa daqui, ela não vai mais ter a validade dos 30 porque misturou com a velha. Então, cuidado, nunca mistura produto quando você for colocar no pote ou quando você for separar um novo com outro que você já estiver usando. Sempre usa até o final, higieniza o pote, o recipiente, né? E depois coloca o novo, que daí você vai saber, ah, e esse eu acabei de colocar e a validade dele é essa. Ai, que cheiro de bolo mais gostoso! O psyllium pode substituir pela goma xantana? Não precisa. Essa receita, o psyllium, ele tá entrando como fibra. Então, se você quiser substituir para acrescentar mais fibra, pode colocar farinha de linhaça, por exemplo. Só que a farinha de linhaça, ela tem um sabor mais característico, né? Eu não diria nem mais forte, mas ela fica gostosa também. Olha o bolinho assadinho. Que cheiro de bolo gostoso. Agora eu vou tirar, porque eu quero te mostrar como ele fica fofíssimo. Ai, olha que lindo. Olha a fofurice desse bolo. Eu tenho que cuidar para não queimar meus dedos. Vou pegar uma colher aqui. Olha só. Olha que ultra macio que ele é. Muito fofo, muito gostoso. Ai, sim, Valéria, perdão. São 3 minutos de micro-ondas que ele fica. Agora, não bastando toda essa gostosura, que assim já estaria ótimo, já estaria perfeito. Pode colocar uma canela em pó, que fica delicioso. Pode comer sem nada, acrescentar fruta, é ótimo. Eu vou passar uma receita que é um adicional, é um bônus. O que eu faço aqui em casa para as crianças quando eu quero, por exemplo, é uma sobremesa, eu quero oferecer de uma maneira diferente para eles. Deixa eu colocar aqui do ladinho, eu pego chocolate. Você pode estar utilizando o chocolate 70% cacau, você pode estar utilizando o chocolate branco, qualquer um dos dois. Eu faço esse tipo de cobertura rápida quando eu quero oferecer para eles. Um final de semana quero colocar em cima de um sorvete natural, né? Então é um meio bacana de você estar oferecendo algo que você fez, que você sabe que é saudável, que é gostoso, que você sabe os ingredientes que você está colocando. Ai, Bruna, mas é chocolate. Mas é um chocolate bom. Não é porque é chocolate que tem que ser visto como vilão. Chocolate 70% é excelente, é ótimo, tem muitos nutrientes. Então, não pensa que pelo fato de ser chocolate. Tá, vou fazer chocolate branco. A medida é o mesmo, tá? Para qualquer um dos dois. Esse potinho que eu utilizo é o potinho de óleo de coco, é o menor de 200 gramas. Então, olha o que eu faço, sem medida, não é pesado, nada. Ó, eu encho o potinho de chocolate picado. Pronto, tá cheio. Se for gotinhas, também pode ser. Coloca no micro-ondas 30 segundos para ele derreter. Pode ser a farinha de chia, daí para ela soltar então as fibras, porque o que acontece? A chia, ela gelatiniza depois, né? Em contato com o líquido, ela vai um tempinho. Para acelerar esse processo, pode então bater um pouquinho, bem rapidinho no liquidificador e daí utilizar a chia, pode sim. E uma outra farinha, por exemplo. Bruna, eu quero adicionar um outro tipo de fibra para esse bolinho. A farinha de coco.
é fibra. Pode trocar a farinha de psyllium, a farinha de linhaça, por farinha de coco. Vai ter fibra também. Olha, ele começou a ficar molinho, dá uma mexidinha e leva mais 30 segundos. A Valéria perguntou, posso substituir a farinha de amêndoas? Pode sim. A cozinha sem glúten é a cozinha mais linda, mais versátil que vocês vão encontrar na face da terra. Eu sou encantada porque tudo é possível substituir. Tu pode substituir farinhas de qualquer um delas sendo a mesma função. Então, eu posso substituir farinha de amêndoas por outra oleaginosa? Pode, vai dar super certo. Quer colocar uma castanha de caju? Pode ser. Ó, mexe, mistura bem. Ó, ele já derreteu por completo. Caso não derreta, coloca mais 30 segundos, mas sempre de 30 em 30 segundos e cuidado para não queimar. Agora aqui você acrescenta o óleo de coco. 2 colheres de sopa também de óleo de coco. No meu caso, ele tá solidificado, porque aqui já está frio. Não é friozinho, né, para solidificar o óleo de coco, é frio. Pronto, agora mistura. Ele vai derreter esse óleo, vai misturar com o chocolate e vai fazer uma calda deliciosa. Olha, que incrível! Agora, o que já é bom fica melhor ainda, né? Pode colocar a calda de chocolate em cima. Esse bolo, até de sobremesa, ele é uma delícia. A calda fica a gosto do cliente. Se quer colocar mais calda, se quer colocar menos calda. E daí acrescenta umas frutinhas para dar uma cor, né? Deixar o bolinho colorido. E fora o psyllium, fora as fibras do psyllium, então colocar ainda mais nutrientes. Olha só, olha esse bolo. Olha essa fofura, deixa eu ver se consigo te mostrar assim. Olha, ele é super fofo, muito fofo. Ele é um bolo muito delicioso. E feito em quanto tempo? 5 minutos. É porque a gente fica conversando e daí demora mais. Na sua casa você vai ver que em 5 minutos você já está com ele na mesa, assim, prontinho. E agora deixa eu te falar o que é melhor de tudo. Por que eu sempre falo que tudo é questão de organização para te ter sempre alimentos gostosos e saudáveis na sua casa, dentro da sua rotina? Porque o trabalho de fazer um bolo e fazer 6 é o mesmo. O tempo que você vai demorar é o mesmo. Então, quando você faz 6, olha quantos outros bolinhos você tem. Você pode guardar os outros 5. Então, você pode deixar eles no congelador, tudo separadinho as porções, e no outro dia você só descongela, já tem pronto o café da manhã. É um meio de você ter sempre alimentos gostosos e saudáveis de maneira muito rápida em casa. Viu só? A Su perguntou, essa quantidade de calda dá para quantos bolinhos? Nossa, essa quantidade de calda, claro que tudo vai ser a quantidade que você colocar, né? Você vai colocar 2, 3 colheres, mas no geral ela vai dar para 12 bolinhos. Por quê? Porque eu deixo guardado. Eu faço essa quantidade, essa medida, e esse potinho eu deixo lá no armário. Quando eu quero fazer, porque eu não ofereço sempre para as crianças, eu como eles assim mesmo, ó, prontinho. Só com canela ou com cacau polvilhado em cima também fica bem gostoso. Então eu deixo lá.
quando eu vou colocar de novo, essa calda é uma calda coringa. Eu vou colocar no sorvete ou eu vou colocar em outro bolinho, eu aqueço no micro-ondas. Então aquece ela no micro-ondas e daí depois você utiliza. É bem rapidinho, coloca os 30 segundos, ela derrete e vira calda novamente. A Jaqueline perguntou, uma colher de óleo de coco é 2 colheres de sopa de óleo de coco. Para esse potinho de 200 gramas de óleo de coco, é aquele potinho pequenininho. Se quer fazer em outro recipiente também pode. Esse é porque eu acho uma maneira versátil de reutilizar os próprios potinhos de óleo de coco. Então, eles sempre vão sendo úteis. Ou para fazer iogurte, ou para fazer calda, eles sempre vão. E aí, me conta, acharam rápido? Mesmo quem não tem tempo, é a maneira de ganhar tempo. Eu falo que tem o Mac que não é o símbolo de comida saudável, ele não é o símbolo de comida gostosa, nem de longe, né? Eu sempre brinco que é de só porcaria. Brinco não, né? Fala a verdade. Que o hambúrguer é porcaria, a comida é porcaria. Mas eles têm algo que são referência, que é comida rápida. Eles são conhecidos por terem a comida rápida, a comida ágil. E por que tá sempre cheio? Por que as pessoas, mesmo sabendo às vezes que é ruim, vai lá comer? Porque quer praticidade, porque quer agilidade. Quando você acha um meio de ter comida saudável, rápida, é o paraíso, é a perfeição. Então tudo vai de você encaixar dentro da sua rotina, de otimizar e ter sempre em casa. Porque é possível, eu te mostro em diversas maneiras, eu te coloco post com receita, eu faço receita ao vivo, para você ver que não tem mistério, que é isso, assim, é você encaixar dentro da sua rotina um dia para cozinhar, fazer vários alimentos e ter sempre comida gostosa pronta, sem glúten. O pão, de ter o bolo, de ter o biscoito, de ter a pizza, tudo saudável e sem glúten, deliciosa. Obrigada, Yara. Foi muito bom ter vocês. Amanhã nós temos mais uma aula às 8 horas. Então eu te espero, eu te vejo. Qualquer dúvida, vão me mandando mensagem. Beijo, até amanhã!